E aí pessoal, tudo bem? Hoje trazendo aqui uma nova partida para minha série de partidas pensadas, uma das partidas mais memoráveis que eu joguei, contra o grande mestre dos Estados Unidos, Ray Robson, no Pan-Americano por equipes. Em 2013 eu estava representando a equipe brasileira e ele a equipe dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Muito importante para a gente. Vamos lá, então. Essa partida então foi jogada nesse torneio. Naquela ocasião, no terceiro tabuleiro naquele match, a equipe dos Estados Unidos era bem forte, né? Só não tinha o Nakamura e o Gatakanski, que eram o número 1 e 2 na época. Só depois vieram Caruana, Denier Domingues, Wesley So e etc. Mas era uma equipe muito forte, todos jogadores acima de 2.600. E nesse dia, esse match específico acabou em 2-2. E essa partida foi muito memorável para mim, por ter ajudado a equipe brasileira e pela partida em si, contra um grande jogador, que é o Ray Robson. Ele jogou E4, eu acabei jogando uma siciliana Najdorf. Ele abriu a siciliana, peão toma, cavalo F6, cavalo C3, A6. Então aqui essa é o início da variante Najdorf. E ele jogou a linha mais agressiva, bispo G5, das muitas e muitas opções que há para as brancas aqui, como bispo E3 para fazer F3, mesmo F3 direto, com a ideia de bispo E3, dama D2 e roque grande, bispo E2, bispo C4, A4, G3, F4, tudo isso é possível, quase todo lance aqui é jogável para as brancas, mas bispo G5 certamente é o mais agressivo, pode levar a posições muito agudas, e eu joguei a linha do cavalo BD7, que estava começando a ficar na moda nessa época, em 2013, e hoje está bastante na moda, alternando com a outra jogada mais clássica, E6, que leva um jogo bem agudo depois de F4, bispo E7, dama F3, dama C7, roque grande, ou a famosa variante do peão envenenado com dama B6, dama D2 e dama por B2, também leva um jogo violentíssimo. São alternativas aí para os dois lados. Cavalo BD7 então foi o lance, e ele jogou a linha com bispo C4. Também outras possibilidades aqui são F4, dama E2 para rocar grande, também linhas bem agressivas, que você jogando com as pretas tem que estar bem preparado, porque corre o risco de, digamos assim, levar um ataque cedo e uma preparação violenta, inclusive levar uma miniatura. Mesma coisa para as brancas, né? Você tem seus riscos, é uma posição aguda. O Ray Robson jogou então bispo C4, e aqui dama B6 foi a minha jogada. De olho no peão de B2, ele jogou bispo B3. Aquele peão pode ser sacrificado de forma semelhante ao peão envenenado com roque, ou mesmo dama D2, é possível. Bispo B3 é mais sólido no sentido de não sacrificar o peão. E6, e ele jogou com roque pequeno. Outro plano, talvez mais agressivo ainda, dama D2, por exemplo, bispo E7 e roque grande. E também uma posição bastante aguda. Rocou pequeno, bispo E7. E aqui, bispo E3 foi o lance do Ray Robson. Aqui a gente tem que tomar um cuidado para não levar um sacrifício temático. Por isso eu joguei aqui cavalo C5, colocando uma barreira aqui no caminho da dama. O lance natural, dama C7,
é perdedora aqui por causa do sacrifício siciliano em E6, bispo toma E6, F toma E6, cavalo toma E6, ataca a dama e o peão de G7. Por exemplo, dama C4, cavalo toma G7, cheque, rei F7, cavalo F5. Essa posição costuma ser ataque decisivo, 3 peões pela peça, né? Não é nem um sacrifício, e o rei muito exposto. A gente tem que estar de olho nesse tipo de sacrifício, em geral, na siciliana. Por isso, cavalo C5, aí ele jogou F4, buscando um ataque aqui na ala do rei. Aí sim, dama C7, agora o ponto E6 está bem protegido. E ele jogou com F5, a lá Bob Fischer. Bob Fischer gostava de pôr o bispo nessa diagonal na siciliana e atacar com F4, F5. E também jogava com as pretas esse tipo de posição. Eu joguei aqui bispo D7, um lance de desenvolvimento que mantém a defesa aqui do ponto E6. Outra ideia seria começar um avanço na ala da dama aqui com B5. E5 é uma jogada típica, mas nessa posição aqui, cavalo de D2, com a ideia de cavalo D5, cavalo toma, bispo toma. As brancas vão ter bom controle ali da casa D5. E se eu tomar em E4, tem o problema de cavalo toma E4, cavalo toma E4, dama D5, ataca o cavalo e o ponto F7. Então, bispo D7, e aí o Robson jogou dama F3, tentando aumentar a pressão na ala do rei. Eu fiz aqui cavalo toma B3, um lance para eliminar aquele bispo de B3, mas não totalmente necessário. Eu posso deixar para tomar num momento mais conveniente, porque eu faço pressão aqui em E4, né, com esse cavalo, e, por exemplo, amarro um pouco a dama na defesa desse peão, e o bispo não vai fugir. Então, um lance mais flexível aqui seria roque. Está bem protegido aqui em E6, e caso precise, a gente pode tomar lá em B3 no momento mais oportuno. O cavalo toma, aqui ele jogou muito bem. O natural é sempre tomar para o centro, direção ao centro é abrir a coluna A, mas aqui ele jogou C, toma B3, uma tomada que é comprometedora num final de rei peões, né? Porque esses peões aqui tem uma maioria que não vai conseguir fazer um peão passado contra esses dois, porém antes tem o meio jogo e as brancas buscam um jogo bom pela coluna C. Então, torre A, C1 e jogar aqui em cima da dama é a ideia das brancas. Nesse momento a gente jogou E5, agora sem o bispo aqui controlando essa casa faz sentido. Cavalo de D2, bispo C6, fazendo pressão em E4. E aqui cavalo G3, um lance natural para reforçar o controle de E4, mas não é bom não é tão bom por causa da resposta aqui das pretas. Torre AC1 seria mais no espírito do lance anterior, e as brancas têm alguma pequena vantagem. A gente vai ter que mexer a dama aqui para D8, para 5, para D7, para tirar da coluna C, embora a posição das pretas também esteja firme, as brancas têm uma leve iniciativa. Cavalo G3 aqui tem como ideia não só reforçar o peão de E4, mas jogar cavalo H5 e trocar esse cavalo e aumentar o controle da casa D5. Mas aqui, uma partida do Fischer que eu conhecia, Fischer com as pretas, uma posição parecida, que ele utilizou essa jogada contra um cavalo em G3, enquanto ele ainda não tinha rocado. O rei preto, por hora, está seguro aqui no centro, está meio fechado aí o centro. Então, essa jogada H5 é boa, impedindo o cavalo H5 e com a ideia de H4 e até mesmo H3. Uma ideia bem típica aqui nessas posições. Então, depois dessa partida do Fischer, né? Então foi um bom lance aqui que eu joguei. Agora veio torre AC1, buscar incomodar a dama, dama A5. Poderia ser jogado H4 aqui, depois tirar a dama, não tinha nenhum problema nisso.
É dama A5. E aqui o meu adversário cometeu um erro com o bispo G5. O bispo vai ficar meio virando um alvo tático aqui nessa casa. Era melhor jogar um lance como A3, H4, atacando o cavalo, B4, ataca a dama volta. O cavalo vai para a estranha casa H1, mas depois ele pode ir para F2. E as pretas aqui podem jogar D5, uma jogada típica da siciliana, peão toma e tomar de bispo. Não de cavalo para não levar uma cravada aqui na coluna D. E se cavalo toma, dama toma, as pretas têm uma boa posição, mas equilibrada aqui. Após bispo G5, as brancas começam a ter alguns problemas. Hein? H4, ele voltou o cavalo para E2. E eu joguei dama B6 cheque. Aqui tinha uma possibilidade interessante aqui em E4. Quer dizer, aproveitando o bispo aqui, que é jogar D5, né? A ruptura D5 funciona muito bem aqui. Porque se ele tomar em F6, né? Dá para jogar aqui D toma E4, atacando a dama. Por exemplo, cavalo toma E4, dama B6 cheque, rei H1. E aqui, tanto bispo toma F6 como G toma F6, as pretas estão melhores, com esse bispo poderoso aqui nessa diagonal, um peãozinho a mais e o rei seguro aqui. A longo prazo tem esse peão passado. Claro, o bispo de C6 é uma peça muito forte. Então, D5 era uma ótima jogada aqui para as pretas. Se é por D5, cavalo por D5, E7, cavalo toma C3, reparem, ataca a dama em F3, tem que tomar de dama, e o final, mesmo desdobrando os peões aqui e com material igual, é muito melhor, grande vantagem, se não decisiva aqui para as pretas, rei centralizado, peão passado muito forte, bispo mais forte que o cavalo, essa posição as pretas teriam tudo para vencer no final. Então D5 era mais forte ainda, eu joguei esse cheque, e bispo E3 aqui foi um erro, era melhor tirar o rei, embora as pretas ainda tenham vantagem, jogando H3, um lance para enfraquecer essa diagonal. Não dá para jogar G3 aqui, cavalo toma E4 é muito forte, cavalo toma E4, troca e bispo toma G5, ganhando um peão. Mas talvez após H3, cavalo G3, H por G2, rei por G2. Embora tenha essa coluna H aberta, não é óbvio como as pretas vão explorar. Elas têm uma vantagem. Porém, após bispo E3, as brancas têm problemas com o peão de E4, aqui, dama B4. Foi um bom lance, atacando 3 vezes aqui. Ele não tem uma boa defesa. E jogou o lance cavalo D5, para defender o peão. Se eu tomar de dama, cavalo toma F6, cheque, ganha a dama, está ameaçando minha dama aqui. Porém, após bispo toma D5, toma D5, dama G4. As pretas forçam quase a troca das damas aí com vantagem. Outra possibilidade era dama toma aqui, né? Eu falei que não podia, mas pode, e é bom, né? Cavalo toma F6, bispo toma, o bispo passa a defender a dama aqui. E se dama toma E4, cavalo toma E4, cavalo C7, cheque, e pega a qualidade. Esse final com um peão pela qualidade, mas esse centro, par de bispos, é muito difícil para as brancas. Então, dama toma E4 era bom sim. Mas bispo toma D5, peão toma, dama G4, também forçando um final com uma estrutura de peões melhor, dá grande vantagem para as pretas. Dama por G4, evitar a troca aqui com dama F2, não vai levar a uma posição boa, por exemplo, depois de H3, G3 e simplesmente tomar o peão de D5. Portanto, ele preferiu trocar, cavalo toma, bispo F2. E aqui H3 foi uma boa jogada.
Se jogar G3, esse cavalo fica absoluto aqui, e o peão aqui em H3 fica incomodando o rei. Um lance como o rei D7, seguido de uma torre em C8, dá grande vantagem para as pretas. Então ele tomou. Ele toma H3, torre C4, atacando meu cavalo. Se cavalo toma H2, torre FC1 com contra-jogo. Por isso eu preferi cavalo F6 para tomar o peão fraco em D5. Ele buscou contra-jogo com torre C7, cavalo por D5, torre por B7, torre C8, ocupando a coluna C. Eu me lembro na partida de ter pensado, chegar a pensar em roque grande, quase ganhar a torre, né? A torre está meio sem casa, porém tem torre A7, escapando aqui do ataque do rei e uma casa livre. Porém, torre C8 com a ideia de invadir pela coluna C, ou em algum momento, e evitar um torre C1, é uma boa jogada. Ele jogou torre D1, atacando cavalo, cavalo F6, cavalo C3. Bom, esse final aqui as pretas têm grande vantagem. O material está igual, mas a diferença está na estrutura de peões. Peão isolado, dobrados aqui, e esse centro, que são dois peões passados unidos, vai andar um dia. Eu joguei torre H5 atacando esse peão fraco, ele jogou torre A7, um chequinho em G5 aqui. Se rei H1 eu tomo atacando o bispo. Se rei F1, torre toma cravando o bispo, porque o rei vai estar ali com a ameaça de cavalo G4. Ele cobriu com bispo G3. E aqui D5 foi uma boa jogada, agora colocando o centro para avançar. Não, aproveitando que não pode ser jogado cavalo por D5. Torre toma 6, se cavalo por D5. D5 cheque, ganha a torre, um ataque duplo. Portanto, ele tomou em A6, D4, agora o meu centro andou. Cavalo B5, torre toma F5. Torre A1. E aqui eu cometi um erro, eu lembro, em um apuro de tempo, que os dois estavam apurados, um erro que poderia ter custado a vitória. Ele atacou aqui duas vezes e eu defendi da maneira errada com o cavalo D7. Interroga. Cavalo G4, defende aqui, e se H3, cavalo E3, as pretas têm vantagem vencedora. Torre C2 está vindo e até ataque, aqui é o rei branco. Problema de cavalo D7, para minha sorte ele não encontrou, jogou torre A7, devolveu a gentileza, claro, em apuro de tempo, não era nada simples, mas cavalo D6 cheque, eu tenho que tomar porque é duplo, torre toma D6, agora o detalhe é o seguinte, que escapou ele ameaça tomar aqui porque está cravado e eu não tenho defesa, uma boa defesa para isso. Se eu tirar o rei para cá, está caindo em D7. Se eu tirar o rei para cá, ele pode tomar aqui porque o cavalo está cravado. E eu não tenho defesa, ele vai ganhar um dos peões. Aí provavelmente levaria um empate. Por exemplo, torre C2, torre toma D4, torre toma B2, torre D5. Uma simplificação geral aqui, esse final deveria empatar. Porém, para minha sorte, ele devolveu a gentileza, torre A7, e agora D3, as pretas voltam a ter vantagem, bispo C5 cheque é uma ameaça, rei G2, torre C2 cheque, rei H3, torre H5 cheque, rei G4, agora o rei deu uma passeada, cavalo F6 cheque, rei F3, F5 cheque, aqui E4 era mais forte, levaria a vitória imediata. Se rei E3, dá para jogar bispo C5 cheque, pegar a torre. E se rei F4, dá para tomar o cavalo aqui, né? Então, esse é típico erro também do apuro de tempo, né? Aliás, E4 cheque está pegando o cavalo aqui. Maneira, esse torre toma E4, simplesmente cavalo toma E4. Então veio torre F5 cheque,
rei E3. E o detalhe aqui é que bispo C5 cheque tem rei toma. Ele ataca a minha torre se eu tomar a torre dele. Porém, após E4, aqui defende o peão e essa posição está ganha para as pretas. Esses peões são muito fortes. Aqui ele deu alguns cheques. O rei consegue escapar. Torre A7. Rei C8. Torre A8 cheque. Detalhe é que se tomar aqui, torre F3 cheque. Rei D4. D2. Torre D1. Torre D3 cheque. Rei E5 é o único lance. 5, 4, G5, cheque mate. Portanto, ele continua dando cheque e o meu rei foi escapando aqui. Torre B8, rei A6 e cavalo C7 cheque. Claro, se eu subir aqui é possível, mas ele vai continuar dando cheque. Aqui a gente pode eliminar esse cavalo, mesmo sacrificando a qualidade, porque aqueles peões vão decidir. Bispo toma C7, bispo C5 cheque. Não cavalo D5 cheque, põe tudo a perder. Rei toma E4, né? Atacando a torre. C5 cheque, rei D2. Torre F2 cheque. Agora segue uma caçada ali ao rei branco. Se rei C3, torre C2 cheque, mate. Se rei C1, D2 cheque. Tem que ser rei D1 e E3. Esses dois peões garantem a vitória. B4, torre D2, rei C1, torre C2 cheque, rei B1, bispo D4, agora ameaçando tomar aqui. De novo veio uma série de cheques, e o rei preto escapa, B6, rei A6, torre A8, rei B7, cheque, rei C6, bispo G3, torre toma B2. Agora, se o rei vier para cá, a torre sai com mate, rei C1. Aqui poderia jogar D2, mas cavalo D5 foi uma boa jogada também para jogar D2, rei D1 e cavalo C3. Depois de torre A3, D2 cheque, ele abandonou. Pode tomar a torre depois de rei D1 ou jogar outras coisas também com vantagem decisiva. Uma partida memorável contra um grande jogador, aí, o grande mestre Ray Robson, tinha 2.615 na época, que ajudou o Brasil no empate aí com os Estados Unidos nesse Pan-Americano por equipes. A precisão dessa partida foi 80.4 para as brancas, 88.7 para as pretas. E, como eu falei, né, uma das, digamos assim, uma das partidas que eu mais gosto aí que já joguei. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito e fique ligado nos nossos vídeos quase que diários aí. Valeu e até a próxima.